A graça de Deus nunca pode estar vinculada à responsabilidade do homem, ou seja, a graça salvadora de Deus nunca pode estar relacionado à responsabilidade do homem. E vou explicar isto. Quais são as responsabilidades do homem? Você pode estar perguntando, eu posso perguntar para você. Por exemplo, suponha que eu dê a um amigo $10.000 para enviar a determinado lugar, mas por temer que ele perca o dinheiro, eu o encarrego dizendo, você é responsável por esse dinheiro. O que quero dizer com isto? Quero dizer que se ele perder o dinheiro, terá de devolvê-lo. Este é o significado de responsabilidade. Delitos são questões do passado. Realizações também são questões do passado. Porém, responsabilidades são questões do futuro. Fique comigo neste vídeo, eu vou explicar isto. Se Deus vai dar-nos graça para nos salvar, ela não pode estar ligada à responsabilidade. Quando peço a um amigo para levar $10.000 ao banco, aquele dinheiro não é dele. Assim, eu lhe digo que ele é responsável pelo dinheiro. Contudo, se esse dinheiro é um presente gratuito para ele, será que posso dizer, você é responsável por ele? Certamente não. Uma vez que tenha dado o dinheiro a ele, o dinheiro é dele. O que ele fizer com o dinheiro é problema dele, mesmo que o atire num rio ou numa lata de lixo. Alguns dizem que antes da salvação não tínhamos boas obras e éramos incapazes de salvar a nós mesmos. Não havia outra maneira de ser salvo exceto ter a graça de Deus salvando-nos. Mas agora que estamos salvos, eles dizem que deveríamos fazer boas obras, pois se não a fizermos, estaremos novamente condenados a perecer. Muitos têm o conceito de que a salvação é proveniente da graça, mas manter esta salvação é proveniente do nosso mérito e labor após a salvação. A isto é que chamo de responsabilidade. Muitos acham que se nos conduzirmos adequadamente após sermos salvos, nossa salvação será preservada. E se não nos conduzirmos adequadamente, Deus tomará de volta a sua salvação. Se a salvação pode ser tomada de volta, eu faço uma pergunta: ainda é graça? Se é graça, não existe a questão de mérito passado, obra presente ou responsabilidade futura. Se introduzirmos a responsabilidade futura, então novamente, não é mais graça. Esta salvação ainda depende da minha responsabilidade, a minha atitude para com Deus, para preservar, conservar esta salvação. Você pode estar pensando, mas então uma pessoa salva vive de qualquer maneira? Vamos explicar isto logo adiante. Certa vez, um pregador veio dizer-me que não cria que uma vez que uma pessoa fosse salva, ela estava salva para sempre. Eu perguntei-lhe por que pensava assim. Ele disse que acreditava que o homem é salvo pela graça, mas se o homem não se portar adequadamente após a salvação, ele pode perecer. Então isso é graça? Perguntei. A seguir, dei-lhe uma ilustração. Presta atenção para ver se você vai entender essa ilustração. Suponha que vamos a uma livraria juntos e cada um de nós escolhe o mesmo livro para comprar. Quando você pergunta ao vendedor o preço, ele lhe diz que custa 60 centavos. Você lhe paga 60 centavos de dólar, talvez, né? Você lhe paga 60 centavos e leva o livro para casa, mas ao vasculhar meus bolsos, percebo que não tenho nenhum dinheiro. Eu também quero o mesmo livro. Então digo ao vendedor que não trouxe nenhum dinheiro comigo e pergunto se posso levar o livro agora e mandar o dinheiro mais tarde. Ele diz que posso fazê-lo, porque nos conhecemos bem. Assim, eu também levo o mesmo livro para casa. Você pagou em dinheiro, à vista, no ato, mas eu adiei o pagamento. Deixe-me perguntar-lhe, a transação em dinheiro foi graça? Certamente não.
pois o livro foi pago com 60 centavos de dólar. Ser salvo por meio de boas obras é como uma transação a dinheiro nesta ilustração. Se tivermos realizado boas obras, você pode ir a Deus e ele dirá: bom, você pode ser salvo. Se um homem é salvo desta maneira, sua salvação não é por meio da graça. Mas agradecemos ao Senhor porque ninguém é salvo dessa maneira. Quer dizer, e vamos agora analisar o meu caso. O que vamos dizer sobre o meu caso de adiar o pagamento? É como Deus antecipando a salvação ao homem. Se o homem não fizesse o bem após a salvação pela graça, seria requerido que ele a devolvesse. Ele teria de fazer o bem a fim de manter a sua salvação. Todavia, isso tampouco é graça. Graça não é uma transação à vista, nem é como um pagamento a prazo. Numa transação à vista, a pessoa paga agora, no ato. No pagamento a prazo, a pessoa paga depois. Mas ambos têm de pagar. Contudo, não adquirimos nossa salvação a crédito. Eu disse ao pregador que se a salvação é proveniente da graça, não há necessidade de boas obras para ser salvo. Todo salvo, ele pratica boas obras, mas não para preservar a sua salvação, nem para ganhar a salvação, nem para preservar, mas porque ele é salvo. Isso não quer dizer que não precisamos de boas obras, o salvo não precisa de boas obras. Eu disse, não. Ele me perguntou, essa pessoa, então os salvos não precisam de boas obras? Eu disse, não, o crente precisa fazer boas obras. Mas as boas obras a que me refiro, nada tem a ver com a salvação. As boas obras a que me refiro têm a ver com a vida cristã, tem a ver com a recompensa no reino, com a recompensa das coroas, no arrebatamento e no reino. A salvação não é comprada nem adquirida a crédito. A salvação é dada gratuitamente. O que significa dar gratuitamente? O Senhor Jesus Cristo disse: eu lhes dou a vida eterna. João capítulo 10, versículo 28. A vida eterna é nos dada por Deus. Certa vez fui comprar algo na loja de um amigo e eu e ele nos conhecíamos muito bem. Por isso ele não queria me cobrar. Ele disse-me que daria o artigo que eu quisesse. Não consegui convencê-lo de pagar o dinheiro. Contudo, ele insistia que eu levasse o artigo. Da mesma forma, Deus diz que nos dará vida eterna. Ele nos dá a vida eterna quando, como pecador, cremos, recebemos do Senhor Jesus esta salvação que vem de Deus. Ele não disse isto apenas para voltar e mudar de ideia. Ele não disse que ela seria nossa se fizéssemos o bem e que ele nos tomaria de volta se fizéssemos o mal. Não quero dizer que os cristãos não devem ter boas obras. É feio viver cristão relaxado. Mas isto nada tem a ver com a minha salvação, e sim com a falta de comunhão com Deus, e é o resultado da carnalidade em muitos crentes. A salvação nos é dada, ela não é comprada por nós. Entretanto, não devemos desprezar as boas obras no viver do salvo. As boas obras estão relacionadas com a recompensa do reino, a coroa ou a perda dela. Mas ela nada tem a ver com a salvação. Se a salvação é de graça, a questão do futuro não é levada em conta. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é um dom gratuito? Um dom gratuito é um presente. Eu não posso enviar um presente para a sua casa e então mais tarde enviar-lhe a conta. Se é um presente, é absolutamente grátis e isso não pode ser mudado. Portanto, a graça não está relacionada com seus delitos passados, suas realizações atuais ou sua responsabilidade futura. Se estiver relacionado ou relacionada com sua responsabilidade futura, não é graça. Pelo contrário, é uma compra a prazo. Mas agradecemos a Deus porque a vida eterna não é uma compra a prazo, é um presente.
Agradecemos ao Senhor que a vida eterna é o dom de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Pois foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Uma vez que a salvação nos é dada por Deus, devemos lembrar-nos de uma coisa depois que fomos salvos. A salvação é obtida unicamente por meio da fé, de crer, e é preservada sem levar em conta a nossa fidelidade. Portanto, a condição para preservar nossa salvação é a mesma para obtê-la. Desde que ela é obtida gratuitamente, é também preservada gratuitamente. Agradecemos a Deus por ser gratuita a obtenção da salvação. Da mesma forma, é eternamente gratuita a preservação dela. Ao final do livro de Apocalipse, depois de Deus falar sobre o novo céu, a nova terra, o reino, o lago de fogo, o fim de Satanás e o grande trono branco terem sido todos mencionados, a Bíblia diz: quem quiser, receba de graça a água da vida. O último capítulo diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Agradecemos ao Senhor porque Ele colocou de propósito o beber gratuito da água da vida no final do capítulo 22 do livro de Apocalipse. Após termos visto o lago de fogo, a segunda morte, o fim de Satanás, o reino, o novo céu e a nova terra, podemos sentir temor de que Deus endureça seu coração novamente. Mas depois de todas estas coisas, Deus propositadamente declarou que a água da vida é gratuita. Não há preço para ela. Agradecemos ao Senhor porque temos a graça por meio de Jesus Cristo. E essa graça é gratuita. Houve um preço, sim, que foi pago, mas foi pago por Cristo. Um preço tão elevado que eu não tenho como explicar, calcular. Mas Ele pagou. Ele disse que estava consumado. João capítulo 19, versículo 31. A graça não está relacionada com a nossa responsabilidade. Muitas vezes tenho ouvido dizer que temos de fazer o bem e retribuir a graça de Deus. Essas palavras são comuns hoje nas igrejas, mas tenho de perguntar onde na Bíblia há um versículo que diz que temos de retribuir a graça de Deus? Essa palavra é por demais contraditória. Se há retribuição, não há graça. E se há graça, não há necessidade de retribuição. Agradecemos ao Senhor que em todo o Novo Testamento nunca nos é dito para retribuir alguma coisa. É verdade que nós, cristãos, devemos ter boas obras. Mas por que devemos ter boas obras? Porque temos de sofrer pelo Senhor. Por que temos de suportar a vergonha? Por que servimos ao Senhor? Como o Senhor tem tratado conosco em amor, assim também tratamos com o Senhor em amor. Contudo, não existe aqui o pensamento de troca. Não é que Deus me dá muito e eu em troca devolvo muito. Por Ele ter me amado, não posso fazer nada exceto amá-lo, porque Ele me amou. Ele foi crucificado por mim. E por amá-lo, de boa vontade, suporto a cruz por Ele. O que Ele me tem dado tem sido dado gratuitamente. E o que estou dando a Ele também é dado gratuitamente. A dificuldade reside na mente legalista do homem. E em todas as coisas o homem pensa em negócios e na lei. Mesmo a questão da salvação é vista do ângulo de negócio. Hoje, se trabalhamos, servimos ao Senhor, sofremos vergonha ou carregamos a cruz, não é porque queremos recompensar sua graça, é porque o amamos. O amor com que Ele nos amou, nos cativou, capturou nosso coração e constrangeu-nos a servi-lo. Se você fala em retribuir, você é ignorante quanto ao valor da graça que recebeu. Se hoje tomo emprestado 10 dólares de um amigo, você vai querer pagar-lhe
Se toma emprestados $100, você também vai querer pagá-lo. Se toma emprestado $1.000 ou mesmo $10.000, você ainda vai querer pagar-lhe. Mas se tomo emprestado ou se tomar emprestado $1.000.000, você pode não ter o pensamento de pagar. E se tomar emprestado 10 ou 100 milhões de dólares, você não consegue imaginar o fato de pagar-lhe. Se tomar emprestado $1 trilhão, você nem mesmo sabe como pensar sobre pagar, pois a devolução tornou-se impossível. Deixa eu dizer uma coisa. Se hoje você está querendo pagar a Deus, isso simplesmente significa que não conhece o quanto Deus lhe deu. Você não conhece a profundidade, o comprimento, a altura e a largura da graça de Deus para você. Se percebesse somente um pouco, você se aquietaria e ia desistir da ideia de devolução. Você deveria fazer um voto ao Senhor voluntariamente, dizendo: sou um devedor voluntário para sempre do seu amor, da sua graça. A graça que Deus nos deu é grande demais. Mesmo se quiséssemos retribuir, não existe possibilidade de fazê-lo. Meus amigos, se devesse a alguém $100 milhões, você teria a audácia de comprar um bolinho de 10 centavos e dar-lhe como prova de agradecimento? Será que isto poderia ser considerado um brinde? Nosso Deus tem feito tanto por nós. A morte de Cristo na cruz, quem morreu naquela cruz, quem passou pela morte, quem sofreu naquela cruz foi o seu próprio Filho, seu Filho eterno, tendo sim ali um corpo verdadeiro de homem e um verdadeiro homem, mas ele não deixou de ser Deus, ele não abandonou aquele corpo na cruz. Ousaríamos dizer que lhe estamos dando um pequeno brinde como retribuição? Não. Somente podemos dizer que Deus nos tem dado gratuitamente muito. Estou feliz por ser um eterno devedor. Deus tem nos amado com amor eterno. Não há limite de comprimento, largura, altura e profundidade em seu amor para conosco. Será que vamos retribuir a Deus com um bolinho de 10 centavos? Só podemos dizer que voluntariamente aceitamos o seu amor. A salvação nada mais é que Deus por mim, não eu por Deus. Graça é o que Deus tem feito por mim, não é o que eu tenho feito por Deus. Por favor, lembre-se de que a paz e a alegria de um pecador e a paz e a alegria de um cristão não reside no quanto eles amam ao Senhor, mas no quanto o Senhor os ama. Nossa paz e alegria não reside no quanto temos feito pelo Senhor, mas no quanto o Senhor tem feito por nós. Dependemos diariamente, não do que temos, mas do que Deus é. Precisamos ser libertados de nós mesmos. Precisamos ver Deus à luz do Evangelho. Precisamos ver que estamos descansados no que Deus é e no que Ele tem. Estamos dependendo da graça e da misericórdia de Deus. Se virmos isto, não fracassaremos nem ficaremos tristes. Se confiarmos em nós mesmos, achando que somos muito bons e que amamos muito ao Senhor, seremos como areia movediça. Não seremos capazes de construir uma casa sobre a rocha. E sim, desta forma, na areia, logo vai desmoronar. Não podemos encontrar nenhuma paz e alegria em nós mesmos. Somente podemos encontrá-las no Senhor, nosso Deus. É maravilhoso perceber que enquanto vivemos nesta terra, Deus é por nós. Você se lembra das palavras de Romanos capítulo 8, versículo 31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não creio que exista uma palavra melhor do que esta para nós. Você notou como os discípulos que estiveram com o Senhor por 3 anos e meio, no fim ainda eram tão tolos
ao ponto de questionar acerca de quem era o maior entre eles. Contudo, a Bíblia diz que o Senhor, tendo amado os seus, amou-os até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Agradecemos ao Senhor, porque tudo depende dele. Se dependesse do nosso amor, se tivéssemos de confiar em nós mesmos, seríamos como colocar uma vela num barco e lançá-lo ao mar para navegar em meio a uma tempestade. Você pode imaginar quão instável isto seria? Agradecemos a Deus, porque tudo é pela graça. A sua salvação é pela graça. A nossa preservação é pela graça. E nós vamos para o céu pela sua graça. Tudo depende dele. Que Deus nos conceda conhecer verdadeiramente as características da graça do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, mas o versículo 10 diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós.